O esporte no Brasil ainda é sinônimo de futebol. Há poucos anos, o vôlei indicou outro caminho e até estimulou o surgimento de novos atletas. Mesmo o tênis, considerado um esporte inacessível para muitos, chegou a ameaçar um terceiro caminho. Só que estas manifestações foram estimuladas por resultados e não por um trabalho de base pensando num projeto contínuo. Apenas o vôlei ainda ganha projeção, só que muito mais por dedicação e conhecimento de Bernardinho do que em consequência de um trabalho mais abrangente. No caso do tênis, a mesma coisa. Foi a febre Guga, motivada muito mais pelo barulho feito na mídia e pelo talento de Gustavo Kuerten, do que o pouco que se fez para transformar o tênis num esporte de massa no Brasil. O esporte aqui ainda sobrevive graças à abnegação de alguns e ao talento e à raça de poucos atletas. Luca Barsic, Soelen Graco, João Morgado e Guilherme Monocchio. 4 nomes do triatlon paranaense que ainda vão dar muito o que falar. Cada um com uma história dentro do esporte que ainda é pouco conhecido no Brasil. Os 4 fazem parte de uma nova geração de talentos que chegou até aqui graças à determinação, raça e principalmente muita força que nesta idade precisa vir de casa. Como é um esporte que exige muita dedicação e tempo de treino, conciliar com a escola acaba sendo uma tarefa quase impossível. Nesse caso, o talento de cada um acaba sendo determinante. No brasileiro, fui o sexto lá, como você mesmo disse. Estou muito feliz com os resultados, estou vendo a progressão nos treinamentos, nas competições. E espero chegar entre os 3 do Brasil, correr por uma vaga olímpica num futuro bem breve. Minha mãe ficava meio assim, tem 7 anos de idade, por que vai fazer essas provas difíceis, não sei lá. Daí meu pai já me dava mais apoio, trazia para treinar de noite, eu treinava de noite antes, não tinha como vir de tarde. Eu praticava natação, daí eu vivia vendo eles treinando aí e via eles saindo para pedalar. Daí eu me informei na secretaria ali e comecei a treinar, daí conversei com o Catinha, tudo. Quer dizer, foi interesse de uma hora para outra? É, de uma hora para outra. Não existia nenhuma familiaridade com nenhum dos dois esportes, nem corrida e nem pedal, era só natação? Era só natação, e daí eu via eles às vezes saindo para pedalar e tinha muita vontade, que eu gostava de pedalar. Quer dizer, a iniciativa foi tua mesmo, foi você que decidiu começar com a brincadeira? Fui eu mesmo. E aí, a primeira conversa sobre isso foi com quem? Foi lá na secretaria e depois me passaram para conversar com a Márcia. E aí quando você viu já estava treinando? Já estava treinando. Daí. Quer dizer, se você não tivesse essa decisão, você não estaria fazendo o que faz hoje? Não, acho que nem estaria nadando ainda. Eu comecei, com 8 anos eu comecei a fazer natação aqui na Aquacenter. Depois de 3 meses que eu fiz natação, um professor me chamou para experimentar, que ele estava montando uma equipe de triatlo. Daí eu comecei, era brincadeira na época. Um é muito diferente do outro. Cada um tem o seu problema, cada um tem o seu problema familiar, cada um tem o seu problema esportivo, cada um tem o seu grau de interesse pela modalidade. Tem que ter muita paciência, muito tato. Tem que saber se moldar, porque às vezes você tem os momentos de problema também. Não fazer isso transparecer, não passar para eles esses momentos de problemas. Mas não tem uma fórmula, não existe não. Em outras modalidades esportivas, como o tênis, a formação do talento tem o mesmo caminho, até quando o profissional é especialista na área. Nós temos vários exemplos de tenistas que são construídos e vários exemplos de tenistas que têm o talento nato. E normalmente não é o talento nato que vai para frente, que você acha que vai ser o número 1 do ranking daqui ou de fora, mas sim o esforçado. Porque ele tem mais disciplina, ele tem mais, vamos dizer assim, afinco, ele tem mais determinação, às vezes mais motivação do que o tenista que tem o talento nato. O caminho do triatlon e do tênis no Brasil acaba sendo o mesmo dos outros esportes. O trabalho para formar ou descobrir talentos ainda precisa dos conhecimentos europeu e americano. O objetivo final é levar um atleta para participar de uma Olimpíada, de um campeonato mundial. Não é só com a finalidade de praticar o esporte como lazer, tá? E daí como funciona? Eles pegam em torno de, nas escolas, bom, aquele grupo escolar chega por ano, de maneira geral, assim, né, em todas as escolas, deve dar em torno de uns 200 mil crianças, tá? Aí essas crianças passam para escolinhas de esportes, sem muito rigor e sem objetivo específico.
é aprender as valências físicas, é correr, pular, saltar, se equilibrar, e assim eles vão selecionando até chegar numa escola de esporte específico. Ah, essa criança aqui vai para a ginástica olímpica, essa aqui vai para o futebol, essa aqui vai para a natação. O Saiba Mais de hoje fala sobre a busca de talentos esportivos no Brasil. Existe uma fórmula? Como identificar o nascimento de um atleta? Como estimular e de quem é a responsabilidade na identificação do talento esportivo? Sobre tudo isso, conversamos hoje com o professor Fernando Mesadri, chefe do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná. O professor Mesadri é doutor em Educação Física pela Unicamp. Professor, muito obrigado por ter vindo. Como já percebemos aí desde o início do programa, o esporte no Brasil é sinônimo de futebol. É um conceito que existe até hoje ou a coisa está mudando? Bom, é um prazer estar aqui, Sérgio, uma satisfação estar conversando sobre o esporte, né, que é onde nós militamos especificamente sobre a questão de políticas esportivas no Brasil, né? O futebol no Brasil é uma questão cultural, né? Isso vem desde o início do século XX, né, que o futebol faz parte da nossa cultura, né? Outras modalidades esportivas, como o voleibol, você citou, o tênis, podemos falar do basquete da década de 60, de 70, o boxe, em determinadas classes sociais, né? Existem várias modalidades esportivas que estão relegadas a um segundo plano. Isso ocorre muito mais por uma falta de uma política institucional do que efetivamente que faz parte da nossa cultura. Perante a isso, só para você ter uma ideia, Sérgio, embora a Lei Pelé, né, a Lei Zico da década de 90, a Lei Pelé mais recentemente, as mudanças das legislações esportivas mais recentemente, a estrutura esportiva no Brasil ainda é da década de 40, da década de 50. Enquanto estrutura, já estamos tendo várias mudanças na forma legal, mas não na forma de organização esportiva. Como você mesmo citou no começo da sua apresentação, o voleibol tem uma mudança significativa na organização do esporte, entende-se o voleibol já como algo profissional, mas e antes de criar talentos esportivos, nós temos que estar preocupados em buscar uma cultura esportiva para a nossa sociedade. O que seria uma cultura esportiva para a nossa sociedade? Fazer com que as pessoas gostem de praticar esporte. E de assistir também. E de assistir também, quer dizer, não só aquele esporte de performance, mas um esporte que a gente possa estar fazendo uma prática de um basquetebol numa quadra pública, do voleibol, enfim, do triatlon, né? Hoje a gente vê em Curitiba inúmeras praças públicas, parques, onde as pessoas têm o costume de caminhar, de correr, né? Criar um hábito esportivo no interior da nossa sociedade. Agora, o senhor falou em caminhar em parque. O que a gente vê, e a gente conversava sobre isso agora há pouco, o que a gente vê muito por aí é gente caminhando em parque, mas muito mais preocupado com o seu peso do que com uma prática esportiva, né? Com um fim esportivo. Acho que são duas questões, Sérgio. A primeira delas, entender qual é o objetivo da prática esportiva, né? Existem várias pessoas que buscam essa prática esportiva como rendimento, se tornar um atleta, né? Viver do esporte. Outras pessoas, e aí entra essa questão da cultura esportiva, fazer o esporte, praticar o esporte como um bem para si. E aí entra a questão da saúde, entra a questão da socialização, da sociabilização, entra a questão cultural, né? Acho que a questão da saúde é fundamental para a gente ver o volume de pessoas andando, correndo nos nossos parques, né? Então, frente a isso, acho que a gente tem essas duas, vamos dizer, modalidades de praticantes. Aquelas pessoas que almejam o esporte como rendimento e aquelas outras pessoas que fazem a prática esportiva para o seu bem próprio, para a sua qualidade. O fim de tudo é a saúde, né? O fim de tudo para muitas pessoas é a saúde, para outras é a sociabilização. Quantos de nós não vamos jogar aí um futebol de final de semana ou praticar outra modalidade esportiva no final de semana e que, na verdade, a grande questão para aqueles praticantes é estar depois reunido com os amigos, trocar, né, conversa fora. E se nós pegarmos uma outra modalidade esportiva,
que talvez seja um volume de praticantes muito grande, é o bilhar. Né? Se nós olharmos aí na nossa sociedade, quantos lugares não tem uma mesa de bilhar? Embora não seja talvez essa prática esportiva de alto rendimento, mas é onde as pessoas que não têm outras oportunidades, elas ali estão em volta de uma mesa de bilhar. Poderíamos estar pensando nessas pessoas estarem fazendo atividades como basquete, como vôlei, correndo, né, fazendo o próprio futebol, enfim, várias modalidades esportivas, mas não. Professor, de quem seria a responsabilidade por esse trabalho? É do poder público, da iniciativa privada? Quem tem que dar a saída de bola, para pegar uma linguagem aí do futebol? Quem tem que dar o pontapé, o levantamento da bola ao alto? São os dois, né? Eu acho que tanto o poder público tem a sua grande parcela de responsabilidade nesse processo, quanto a iniciativa privada. Num primeiro momento, o poder público tem a responsabilidade de organizar o esporte na escola, o esporte enquanto prática para a sociedade carente, para a comunidade, né, carente, ajudar a contribuir nessa cultura, esses hábitos esportivos. E onde se faz isso? Na escola. Pois é, mas o que a gente vê nas escolas são professores de educação física pouco preocupados com a prática esportiva, né? Ou seja, às vezes é o Estado que não oferece condições a esse professor que né, vai repassar aos alunos. São professores preocupados em fazer com que os alunos pulem corda, no máximo, que façam uma recreação, muito mais uma recreação do que uma prática esportiva. Aí, de novo, tem os dois viés aí, né? Bom, primeiro, o que é aula de educação física, o que é prática esportiva, né? No interior das nossas discussões, inclusive no Departamento de Educação Física da Federal do Paraná, nós temos isso muito claro. Hoje, para você ter uma ideia, Sérgio, nós estamos dividindo o nosso currículo em licenciatura em Educação Física e bacharel em Educação Física. A licenciatura em Educação Física vai cuidar da prática pedagógica, da aula de Educação Física na escola. E o bacharel em Educação Física vai cuidar da prática esportiva para os alunos da escola. Né? Então, a aula de Educação Física é muito mais, no sentido que se estuda hoje na Educação Física, como uma valorização do próprio corpo, uma conscientização corporal. Já o esporte, não, tem esse princípio do treinamento, da performance, e mesmo a nível escolar, mas busca-se, tem esse objetivo a nível de treinamento. E aí eu acho que esse ano os Jogos Escolares está retornando, né? O governo do Estado está retornando com os Jogos Escolares, né? Retornou, quero dizer. Os Jogos Colegiais da Prefeitura também retornaram esse ano. E Jogos da Juventude? Os Jogos da Juventude já se mantém há 18 anos, se não me falhe a minha memória. Só que se não tivesse jogos no interior das escolas, não tem como o esporte avançar no Brasil. Né? Quer dizer, e aí precisa ser contratado profissionais de educação física, não para trabalhar com aula de educação física, mas para trabalhar com atividade esportiva na escola. Né? Dá lá o treino de voleibol, e eu acho que tem que dar o treino o triatlo, que nós estávamos conversando aqui agora há pouco. Nós temos aí uma gama enorme agora dos esportes radicais, que perfeitamente isso é possível, de uma certa forma ou de outra, estar na escola. Né? Não só aquelas modalidades tradicionais, nem o futebol, não só o voleibol, basquete, atletismo, mas também, né, incluir outras modalidades esportivas. Eu acho que isso é papel do Estado, né, criar essas atividades esportivas. Nós vamos falar da responsabilidade da iniciativa privada no próximo bloco. Nós já voltamos. Até lá. O Saiba Mais de hoje entrevista o professor Fernando Mesadri, chefe do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná. Estamos falando sobre talento esportivo, a formação e a identificação dele. No primeiro bloco, professor, falamos sobre a identificação desse talento esportivo e a responsabilidade disso de quem é do poder público e da iniciativa privada. Deixamos para o segundo bloco a iniciativa privada. Só para concluir, Sérgio, a questão do poder público, né? Há alguns anos atrás, nós lembrarmos na década de 80, né, a disputa entre as escolas
levava um número significativo de espectadores, né? Várias e várias famílias iam assistir, e como na década de 90, algum motivo, não sei qual, o esporte simplesmente foi esquecido no interior das escolas, né? Retornando agora esse ano, os jogos escolares, colegiais, a expectativa é essa, né? Que voltem a criar esse hábito esportivo. Acho que essa, portanto, é a função básica do poder público. Antes de pensar em criar o talento esportivo, nós precisamos pensar em criar cidadania, né? Dar cidadania à nossa população. E aí sim, eu acho que o esporte ele é um meio, né? Quer dizer, nós vivemos numa sociedade altamente violenta, onde o consumo de drogas está extremamente alto. Não que o esporte sozinho vá acabar com isso, mas o esporte pode auxiliar, ajuda com isso, né? Nós não vamos imaginar que o esporte, quem pratica esporte não usa droga, mas eu acho que é um estímulo a mais para diminuir o nível de violência na nossa sociedade. Eu acho que essa é a primeira função do poder público. Entrando aí a iniciativa privada, que o esporte hoje, esporte de rendimento, performance, o esporte de alto rendimento, é uma atividade extremamente comercializada. Não existe mais amadores nesse mundo profissional. Entra-se para ganhar dinheiro. Entra-se para ganhar dinheiro. E aí, quer dizer, aí é treinamento mesmo, é uma nova organização esportiva, profissão, né? É uma profissão, como você está falando. Ou seja, quer dizer, não tem amador nesse processo. São milhões. Se nós pegarmos exemplo dos Estados Unidos ou da Europa, em qualquer país onde o esporte é um pouco melhor desenvolvido, né, são milhões de dólares jogado, né, colocado no mercado por ano com a prática esportiva. E aí eu acho que a iniciativa privada no Brasil poderia dar mais ênfase à prática esportiva, né? Recentemente nós estamos organizando jogos universitários, né? A nossa dificuldade para conseguir um patrocínio pequeno, né? Por uns jogos universitários onde todas as grandes universidades de Curitiba estão presentes, né? E a nossa dificuldade para conseguir um pequeno patrocínio. E isso acontece com vários atletas, com várias confederações, nas mais variadas competições, né? Quer dizer, então acho que cabe iniciativa privada cuidar desse esporte de alto rendimento, onde são milhões, todos terão lucro. Mas a iniciativa privada exige muito resultado também, né? Se patrocina um atleta, por exemplo, vai patrocinar o atleta que dá resultado, que vai ao pódio, que mostra a marca, né? Mas aí, quer dizer, existe também o problema da mídia, né? A mídia só mostra o futebol na sua grande essência, né? Se nós pegarmos... Mas uma responsabilidade também é da televisão, da televisão, da mídia, do jornal, das revistas, né? Quer dizer, se nós pegarmos o que sai de notícias de futebol comparado com todas as outras modalidades esportivas, é mínimo, né? Nós temos um volume muito maior de futebol. Ultimamente o automobilismo está tendo uma certa inserção na mídia também, até pelos patrocinadores, né? O futsal no Paraná tem uma certa inserção na mídia televisiva, né? Agora, outras modalidades esportivas, o triatlo tem pouquíssimo, né? O basquetebol, pelo menos aqui no Paraná, pouco se fala nele, né? O voleibol tem, porque você já citou no começo do programa, porque tem o Rexona. Se nós tirarmos o Rexona do cenário, não existe o voleibol, né? Quer dizer, paranaense, alguns clubes desenvolvem bons trabalhos, né? A gente vê o Santa Mônica, que tem um excelente trabalho, que vários atletas de lá vão para clubes de fora, né? Temos o Círculo Militar faz um bom trabalho no voleibol, um pouco no basquete também, mas os atletas que se destacam, e aí entra a tua primeira pergunta, os talentos esportivos que se destacam, chegam na idade aos seus 15, 18 anos, saem do estado. Na grande maioria, porque nós não temos um campeonato de basquete forte, única equipe de basquete masculino que nós temos é em Londrina, mas é uma única. Nós não temos um campeonato paranaense extremamente forte. E por que essas necessidades isoladas? O Rexona aqui, por exemplo, em Londrina, o basquete, por que essa
regionalização de cada modalidade? Isso se deu pela... É por acaso? Se deu por acaso. Eu quero entender que se deu por acaso. Não se teve um planejamento para falar, vamos destacar Londrina, uma cidade para o basquetebol, Curitiba para o voleibol, né? O oeste do Paraná tem o futsal muito forte. Né? Hoje aqui em Curitiba nós temos... nenhuma equipe chegou às semifinais do futsal. Né? Curitiba não tem uma grande equipe de basquete. Só tem basicamente do vôlei. Como é que você vai criar hábitos esportivos se você não tem também equipes com que os jovens talentos possam estar praticando? Você tem esportes individuais. Existem excelentes triatletas em Curitiba. Tem uma escola muito forte aqui de triatletas. Né? O atletismo, não temos uma equipe forte de representação nacional. Né? A nível estadual... Não sei se é o campeão estadual. E a nossa deficiência nacional, onde é que está? Por que nós devemos, assim, apanhamos de longe de americanos e europeus? É cultural? É cultural, de organização esportiva mesmo. Nós temos o estado de São Paulo fortíssimos. Nós pegamos, por exemplo, o Campeonato Paulista de Voleibol ou de basquetebol, né? Vamos pegar o de voleibol. Existe a divisão especial, primeira divisão e segunda divisão. No Paraná a gente não consegue organizar, basicamente, esse ano está tendo um campeonato estadual. Mas assim, é um campeonato que ainda já está tendo. Já acho que já é um avanço. É um começo. Mas tem muito para caminhar. Né? Quer dizer, até os empresários, não sei, de Curitiba não dão essa valorização para a prática esportiva. Né? Há pouco tempo, o Duque de Caxias, que tinha uma equipe, estava começando a formar uma equipe de voleibol masculino, né? Simplesmente fechou as portas. Por quê? Não tem uma justificativa, dinheiro, pelo menos... Aparentemente. Aparentemente dinheiro, mas o custo é muito baixo, porque não se paga atleta aqui. As pessoas vão por amor à arte mesmo, amor ao esporte, mas não tem o custo esporte. Não é muito alto. Não é alto. Estou falando isso a nível aqui local, né? De nossos clubes aqui, da organização que nós temos essas condições. Mas se nós pensarmos isso a nível mundial, é altíssimo. Não tem como nós compararmos, por exemplo, o esporte universitário norte-americano ou europeu com o nosso. Profissional aqui, né? O universitário lá, comparar com o nosso profissional. Nosso profissional, não dá. Né? Não tem níveis de comparação. Né? Eles transmitem os jogos universitários, até os colegiais, mas os jogos universitários deles a nível nacional. Se nós quisermos, na ESPN, a gente assiste os jogos universitários. E aí, mais uma vez, entra o que o senhor acabou de falar, que é o espaço que a mídia abre para divulgar divulgar o produto, né? Quer dizer, na verdade, porque o esporte, esse esporte de rendimento, esporte espetáculo, temos que entender que é um produto. Né? O esporte ele é extremamente comercializado, existe um consumo muito grande, né? Existe no mundo uma demanda muito grande, né, de consumidores da prática esportiva. E é isso que nós temos que trabalhar. Ok, professor, vamos fazer mais um rápido intervalo, nós já voltamos. No programa de hoje falamos sobre os caminhos dos esportes no Brasil. O nosso convidado é o professor Fernando Mesadri, chefe do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná. Professor, o talento esportivo, ele é nato ou a gente forma ele? Existe o talento esportivo nato, né, que o Pelé, por exemplo, é nato. Ele não precisa de treinamento, já vem dele, né? Como outros atletas, Oscar, né? Agora, tem os talentos que são por dedicação, né? Por exemplo, o Guga é um talento nato, mas o Fernando Meligeni não é. Né? É dedicado. É dedicado. Ele mesmo falou, eu não sou bom, eu sou um cara dedicado. Né? Por exemplo, se nós pegarmos Cuba, acho que não vai ter tantos talentos natos assim. É a formação. É a formação. E como é que se forma um atleta? Vamos pegar no caso do voleibol. Específico. Né? Específico, voleibol. A gente brinca, né, na área. Né? O primeiro teste é a porta. Se ele não se abaixar para passar na porta, ele está reprovado. Mas se ele tiver 1,90 m,
mesmo que não tenha tanta habilidade, não tiver mais de 1,90 m, ele já nem vai para as grandes equipes. É a primeira peneira. É a primeira peneira. Quer dizer, não está nem se levando em consideração aí o talento dele. O talento dele, não. Se ele for um talento nato, ele pode ser reprovado nessa primeira fase. Pode ser reprovado nessa primeira fase. Isso seria uma falha da nossa seleção de atletas? Não, isso em outros países é assim também, né? Se nós pegarmos a seleção da Holanda, onde a média de altura é mais de 2 metros, a média, né? Então aí é realmente de acordo com cada modalidade esportiva. Mas, professor, nós vimos aí no início do programa que alguns atletas são atletas por pura persistência, né? Alguns por dificuldade, ou as mais variadas dificuldades, financeira, até de tempo para treinar. É assim mesmo que funciona? A dificuldade aqui é essa em todas as modalidades? É difícil mesmo? É difícil, né? Hoje, infelizmente, nós ainda contamos muito com o patrocínio. Isso, né? Quer dizer, o pai patrocinando, o adolescente que é por vontade própria, que vai porque gosta, treina 2, 3 horas por dia porque gosta, porque não se tem um direcionamento, não se tem uma ampla política nacional, né? E nesse caminho a gente pode perder alguns atletas? Alguns não, vou falar muitos, né? Em todos os sentidos, né? Que eu falei anteriormente, os atletas que começam a praticar e os atletas de rendimento mesmo, né? Nós perdemos muitos atletas por causa de uma falta de uma estrutura geral, né? Não é por pouco que a Paula, na semana passada, pediu demissão do Ministério dos Esportes, né? Porque por não ter condições de mudar essa política nacional, né? Quer dizer, as dificuldades são muito maiores do que se imagina. Sim. E do que a gente imagina, envolvido ou não com o esporte. Porque tem uma gama de fatores aí que interferem na prática esportiva, né? Hoje, qual é o maior problema do esporte brasileiro, o esporte amador brasileiro, na sua opinião? Esporte amador, eu acho que é a organização, a estrutura do esporte. Porque muitos patrocinadores não vão investir porque o retorno é duvidoso, né? Se nós tivermos uma organização, uma sequência, não é porque entra uma gestão pública, sai outra, que tem que mudar toda a estrutura esportiva, né? Tem que dar uma sequência, tem que criar um hábito na nossa sociedade. Então eu considero que o grande problema hoje é a questão de organização esportiva. Não se leva o esporte a sério? Não se leva. Quer dizer, o talento ele se perde aí no meio. Quer dizer, a primeira pergunta é como é que se cria o talento, né? O talento nós podemos criar milhares de pessoas, né? E depois chega aos 18 anos, 19 anos, não tem onde treinar, não vai viver do esporte, vai arranjar outro, vai ter que trabalhar, né? Vai ter outras funções. E em países mais avançados, onde o esporte faz parte do cotidiano, as pessoas vivem da prática esportiva, desde o boliche, passando pelo bolão, indo pelo futebol, caindo no triatlo, né? Quer dizer, as pessoas vivem do esporte, não é no nosso caso. E não tem como reverter esse quadro? Não, tem sim, mas a longo prazo? Eu acho que é a médio e longo prazo. Acho que é médio a longo prazo. Mudar. Para falar num período assim, o senhor diria o quê? Mais 10 anos, 15 anos, 20 anos? Não dá para dizer isso? Não dá para dizer isso. Vai depender muito mesmo do que eu acho que também tem uma parcela dos profissionais de educação física, né? Eu acho que nesse processo de compreender a importância da prática esportiva, valorizar isso, que no interior da própria educação física, o esporte, na década de 80, 90, deu uma acalmada, quer dizer, os profissionais não valorizavam tanto. Acho que nós precisamos revalorizar a prática esportiva, tem que ter projetos novos, estudos novos. Eu posso falar para você que no Brasil inteiro existem pouquíssimas pessoas que discutem a questão de política, sociologia, do esporte. Eu acho que a Federal do Paraná, ela está na vanguarda nesse sentido. Psicologia esportiva. Psicologia esportiva, organização esportiva. Isso tudo é muito importante. É fundamental. Hoje posso te afirmar que nós somos um dos poucos cursos, nós estamos abrindo um curso de mestrado, né, em atividade física e esportes, e o esporte nós estamos valorizando a questão da políticas públicas, da sociologia, da história, onde que se vai criar condições para mudar essa estrutura esportiva. E essas preocupações já existem com os países europeus, né, com
O americano também já tem essa preocupação há muito tempo. Já. Isso daí já é de Não é décadas, à toa que eles são o que são, né? São o que são, porque já tem décadas de experiência, eles sabem distinguir muito bem o que é o esporte, o que é atividade física, né? Valorizam o esporte, entendem o esporte como produto, e o que nós ainda não entendemos esporte do rendimento, enquanto uma mercadoria. Eu acho que é essa a questão que a gente precisa entender e trabalhar em cima. Tá, ok, professor, muito obrigado pela sua presença. O Saiba Mais volta na semana que vem. Um abraço, até lá.